Estamos começando mais uma edição do programa Momento com a Família. Queremos saudar a todos os nossos telespectadores com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Esse programa tem a responsabilidade do DEFADEM, que é o Departamento da Família da Assembleia de Deus aqui em Mossoró. Ele é apresentado todas as quintas-feiras, a partir das 22 horas, aqui no canal 38. Hoje nós iremos falar sobre o tema O Natal de Jesus. Estamos em pleno Natal e nós vamos, no programa de hoje, falarmos sobre o tema O Natal de Jesus. Nós vamos fazer um breve intervalo e nós voltaremos logo com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Ok, estamos de volta com o programa Momento com a Família. No programa de hoje, nós vamos conversarmos exatamente sobre o Natal de Jesus. Estamos exatamente vivendo a época do Natal e é o momento de nós fazermos uma reflexão sobre esse momento tão importante que se comemora no mundo todo. E eu gostaria de citar um versículo lá da Palavra de Deus, exatamente do livro de Mateus, no capítulo 1 e versículo 21, que diz assim a Palavra de Deus: Ela, Maria, dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele, Jesus, ele salvará o seu povo dos pecados deles. Essa expressão nos fala exatamente do nascimento do Natal de Jesus. E o que é Natal? O que é o Natal? Nós diríamos que poderíamos tecer muitos conceitos, mas eu diria que Natal é o resumo do espírito doce, vamos dizer assim, do espírito da doce amizade que brilha todo ano. É a consideração, é a bondade, é a esperança essa renascida novamente, exatamente para trazer paz, para trazer entendimento e benevolência para os homens. Seria um dos conceitos do que é Natal. É exatamente um resumo dessa confraternização, dessa amizade, desse entendimento, dessa coisa boa, desse clima natalino que se comemora nas famílias, nos lares, nas cidades, em todo o mundo. Por outro lado, o Natal não é, vamos dizer assim, o fim de um ano. É recomeço, podemos dizer. É nascimento, é a esperança de que um novo ano que se aproxima é o desejo de ter conosco, vamos dizer assim, todas essas pessoas queridas fazendo parte da nossa vida. Natal é um momento de alegria, de reconciliação, de renovação, de confraternização, e que essa confraternização, esse reencontro, esse recomeço, essa reflexão
ela precisa começar, primeiramente, dentro do nosso lar, da nossa casa e nossa família. Natal, podemos dizer assim, que não há uma época melhor do ano para exatamente sentir, para a gente experimentar e demonstrar a graça de Deus em nossa família. Não há momento melhor do que isso. Sabemos que para muitos o Natal ela é uma época, vamos dizer assim, de profunda solidão e até para muitos um momento de muita tristeza. Para algumas pessoas, a gente sabe que isto é uma realidade. Por exemplo, para aqueles que possuem, vamos dizer assim, familiares na prisão, ou então os próprios presos, aquelas pessoas divorciadas, né? As viúvas, os idosos, aquelas pessoas que vivem solitárias, né? Outras, como por exemplo, pessoas que estão hospitalizadas enfermas de modo geral, como doentes terminais, e os que também o assistem. Para essas pessoas, a gente sabe que não é um momento de alegria, muitas vezes. É um momento de tristeza, de solidão para essas pessoas. Já para outras pessoas, o Natal significa, vamos dizer assim, pouco mais do que uma experiência egoísta. Essa experiência repleta de insatisfação emocional. Principalmente quando o comprar, ele escapa exatamente ao controle, né? Aí então essa data, ela se torna um caos financeiro e frustrante na vida das pessoas que assim entram por esse caminho e nunca param, em momento algum, para fazer qualquer consideração mais séria sobre a época. É o momento de compra, de troca de presente, de vender, de fazer isso, aquilo, outro, mas não param para fazer uma reflexão em família, um momento em família, para refletir o que se passou no ano. Para algumas pessoas, o Natal é isto. Para alguns também, outros, o Natal é o único período do ano em que chegam a ouvir e a pensar sobre o Senhor Jesus Cristo. Parece que é somente aquele mês, aquela data, aquele momento que temos que nos direcionar, que nos dirigirmos ao Senhor e darmos graça, louvarmos a Ele e agradecemos a Ele. Para alguns, o Natal significa isto. Mas a mensagem do Deus encarnado é produzida, muitas vezes, em dramáticas peças teatrais, em cultos e cerimônias especiais, em cartão de Natal, por aqueles que em nenhuma outra época se ateriam à mensagem do Evangelho. Para alguns, o Natal é isto, infelizmente. Aí eu perguntaria, e para você, meu querido irmão e amigo telespectador, o Natal, ele é um momento para você externar o seu ego, vendendo, comprando, dando, ou não sei se enquadra também na situação de que alguém esteja enfermo na família, ou solitário, ou preso em situações desse tipo,
ou que apenas reflete o momento no ano todo. E para você, o que o Natal significa realmente? Você encaixou-se dentro de alguma dessas situações críticas que nós acabamos de relacionar? Ou o Natal ele já faz parte em seu coração, vamos dizer assim, de uma forma que cada dia do ano Jesus é lembrado e consultado em sua vida? Nós temos que entender, como povo de Deus, podemos e devemos restaurar o verdadeiro espírito de Natal. A família reunida em torno do nascimento de Jesus. Quando podemos então meditarmos nas realidades espirituais, que pela encarnação do Verbo de Deus, nós podemos experimentar pelo bem comum, pelo bem que isso traz. Os anjos disseram para aqueles pastores que estavam no campo: eis que vos trago nova de grande alegria, que será para todo o povo. Natal é alegria. E nós, como povo de Deus, como cristãos, devemos ter dentro de nós, em nossas famílias, nossos lares, esse espírito de Natal, vivenciarmos. É Cristo presente, é alegria, são novas de alegria. Este é o verdadeiro espírito de Natal. É exatamente um tempo de alegria e comemoração, durante o qual desencavamos, vamos dizer assim, nosso interior, arrancamos de dentro de nós características espirituais latentes, colocadas em nós pelo próprio Deus. Em família, podemos redescobrir exatamente nossos potenciais, avaliar nosso poder de fogo e direcionar nosso rumo de forma otimista. É no Natal que nós podemos exatamente aproveitarmos para exatamente dentro de nós podemos exalar exatamente coisas maravilhosas, coisas boas, coisas fraternas, que possa realmente engrandecer o reino de Deus e, consequentemente, nós seremos abençoados. O Natal, vamos dizer assim, é tempo de profetizar. Sim, isto é, de fazer exatamente afirmações positivas a respeito de nossos dias futuros e incentivarmos uns aos outros exatamente a continuarmos andando rumo a um futuro certo. Profetizar em família é declarar que o outro tem potenciais, é ajudá-lo a acreditar em suas próprias possibilidades e exatamente incentivá-lo a ir em frente. Provérbios 23, 7 diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então, Natal é tempo de profetizar em família. Quando Jesus chegou a este mundo, há mais de 2000 anos, Deus ignorou todas as costumeiras regras estabelecidas para aquela época. Ele escolheu uma humilde manjedoura, numa simples estrebaria, onde ali estavam os animais. Era um casal pobre,
como pais do Rei dos Reis e uma plateia, no mínimo pitoresca, para presenciar o mais maravilhoso de todos os eventos. E é isso que nos encanta no Natal de Jesus. Esse fato ilustra como Deus, Ele não segue as formas humanas para agir e apresentar seu plano messiânico. Infelizmente, porém, a grande maioria da humanidade não captou a sua mensagem, não entenderam a mensagem do Senhor. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Deus falou através de seus profetas, mas eles não entenderam, eles não compreenderam. O mundo não entendeu a mensagem de Deus para a humanidade, mas os simples entenderam e compreenderam. Nós vamos fazer um breve intervalo, nós voltaremos logo com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Estamos de volta com o programa Momento com a Família. Estamos conversando no programa de hoje sobre o Natal de Jesus. Essa data em que o mundo todo se confraternizam. E nós estávamos falando exatamente do plano de Deus, quando fez revelação o seu Filho. Disse que ele nasceu, né, de uma virgem, né, e se encarnou, se fez homem. E nós relatávamos exatamente a plateia que puderam estar presente, presenciaram o nascimento de Jesus. Aquelas pessoas simples que estiveram ali, o ambiente simples, humilde, onde nasceu o Rei, o Senhor dos Senhores. Nós poderíamos perguntar, as pessoas que poderiam estar presentes naquele momento e não estavam, quando Jesus nasceu. Como, por exemplo, o rei Herodes, que preocupado em manter o trono, ele não temeu em mandar matar milhares de bebês, tentando fugir exatamente da profecia de que nasceria um rei em Israel. E equivocadamente procurando conservar-se no poder. Ele estava ausente quando poderia estar presente. Se nós falássemos de César, o grande César Augusto, o imperador de Roma, o homem mais poderoso da terra naquela época, também estava ausente daquele momento tão sublime, tão maravilhoso. Onde é que ele estava naquele momento tão especial e grandioso, do ponto de vista divino? Quem sabe o governador estava em seu esplêndido palácio romano, tentando decidir os grandes assuntos, talvez, referente ao seu reino e ao seu poder. E onde estavam os influentes líderes religiosos, que talvez estivessem atentos às profecias de que haveria de nascer um rei? Onde estavam eles, os líderes religiosos de Jerusalém? Eles também estavam ausentes. Eles não estavam ao lado de Jesus naquela longínqua noite em Belém. Eles que foram educados nas mais profundas leis dos profetas
e conscientes delas. Eles esqueceram-se ou não deram, vamos dizer assim, conta de que a hora chegara e que o Messias, o Salvador, Deus, descera do céu para tornar-se homem. E os ricos daquela época, os empresários bem-sucedidos, os donos do dinheiro, onde eles estavam naquela época? Ó Senhor Jesus! Não é o retrato que nós vemos nos dias de hoje. Onde é que estão os reis, os presidentes? Onde é que estão eles? Certamente, eles não estavam naquela estrebaria. Os ricos, eles estavam preocupados em trabalho duro para terminar o ano, com lucros maiores que os de costumes, e não tiveram tempo ou coragem para parar e participar como espectadores do fato mais estupendo que este mundo já assistiu. Nós poderíamos até citar como exemplo o dono daquela pequena estrebaria, daquela hospedaria, onde José pediu abrigo. Ele podia ter aproveitado aquele momento, mas estava ocupado, talvez aproveitando o decreto do censo e da enorme demanda de procura da hospedagem. Ele não pensou por um instante sequer em parar e ir até a estrebaria para saber como é que estaria o seu hóspede ali. Que pena, aquele senhor, o dono daquela hospedaria, ele poderia ter entrado para a história como testemunha do nascimento do Redentor. Que coisa fantástica, maravilhosa é você ser testemunha de Cristo. Vós sereis minhas testemunhas. Bendito seja o nome do Senhor. Se a maior intervenção de Deus na história da humanidade passou despercebida dos grandes daquele tempo e lugar, quem estava perto de José, Maria e Jesus naquela noite? Quem estava ali com Jesus? Eram pessoas simples, bem-aventurados simples, humildes de coração, porque eles verão a Deus, diz o Senhor no seu sermão. Estavam ali os pastores, as ovelhas, que foram convidados pelos próprios anjos. Quem em sua sã consciência pensaria em convidá-los, aqueles homens incultos, pobres, sem qualquer expressão? Quem? É certo que o Departamento Real de Relações Públicas em Belém não fez e não faria. Não, aquele convite foi divino. Deus os convidou. Assim como lá no deserto estavam os pastores e aqueles anjos chegaram como diante de um coral, clamando e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Eis que hoje vos trago nova de grande alegria, é que na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E aqueles pastores empolgados pela mensagem, eles disseram: vamos até Belém e vamos ver o que os anjos nos disseram, nos anunciaram. Deus os quis ao seu lado. Mas e os magos? Aqueles 3 homens, eles não podem ser esquecidos. Eles eram pagãos, estrangeiros do leste, que nunca seriam honrados com tal convite pela nata romana ou israelita. Reis pagãos ajoelharam-se frente ao menino Jesus, adorando um israelita
não um israelita comum, mas o Deus dos cristãos. Parece até uma incoerência. Mas como as coisas de Deus são diferentes, como as coisas de Deus, elas confundem os homens, especialmente aqueles que não querem dar ouvido à voz do Espírito de Deus. O que essa reflexão me faz concluir, querido irmão e amigo telespectador, nesta noite de Natal, nesta época de Natal, é que os grandes religiosos, os ricos da época, os políticos influentes, ou os reconhecidamente poderosos, não entenderam ou ignoraram que algo transformador, definitivo, inigualável, único estava ocorrendo. Nem mesmo os fortes indicadores registrados nas Escrituras foram levados em conta por eles, porque eram homens ocupados demais para silenciar e escutar a Deus. Estamos vivendo esta época em que as pessoas estão mudas, aliás, estão surdas, não dão ouvido ao que o Espírito de Deus está falando das igrejas. A mensagem hoje é: Cristo vem, Jesus vai voltar, Jesus está às portas. E assim como também na época do nascimento de Cristo, se anunciava os profetas que uma virgem conceberia, dava à luz um filho, e os homens se fizeram emudecidos, surdos, sem dar atenção à mensagem de Deus. Natal é esperança, é vida. E para você, meu querido telespectador, eu pergunto mais uma vez: o que significa o Natal este ano? O que o Natal significa este ano para você? Será que é apenas o corre-corre para a compra de presentes? Ou então montar uma árvore de Natal enfeitada às pressas? Ou então enfrentar longas filas de supermercados e lojas para comprar alimentos e presentes? Será que é para você o Natal é isto este ano? Ou então você trabalhar dobrado para ganhar mais dinheiro? Ou então ter uma mesa farta para ser desfrutada ao lado da família? É isso que o Natal este ano está sendo para você? E Jesus? Eu pergunto, e Jesus, será que Ele terá algum espaço em sua mente, em seu coração? Ou não tem espaço? Os pastores experimentaram uma alegria incontida. Será que você também sentirá imensa felicidade e gozo no dia do nascimento de Jesus Cristo? Ou está envolvido com essa massa, com essas enchentes do relativismo, que somente procura a sua satisfação e nenhuma retribuição? Mas Deus o convida, Deus a convida para, na noite de Natal, levar seu pensamento até Belém e, junto com os anjos, pastores e animais daquela estrebaria, assistir, refletir e louvar pelo mais lindo e significativo acontecimento de toda a história: o Salvador, Senhor, vindo a este mundo
por amor a você, a mim e a nós. Você precisa parar e refletir que Natal é novas de alegria, é reconstituição, é reparação, é reconciliação, é recomeçar, para começar tudo de novo. Nesta época de Natal, querido irmão e amigo telespectador, é meu desejo de toda a equipe do Departamento da Família da EFADEM que o Pai derrame sobre você e toda a sua família seu grande amor de uma forma rica e abundante. Esse é o nosso desejo, pois esta reflexão sobre o Natal de Jesus foi especialmente preparada, visando exatamente uma reflexão, uma apreciação e reconhecimento ao maior dos presentes já dada por alguém, Jesus Cristo, o Deus Filho, Emanuel, Deus conosco. Boas festas, Feliz Natal e próspero Ano Novo a todas as famílias. Que Deus abençoe, que Deus te ajude, que você possa refletir no Natal como um momento para se restabelecer, se restaurar, principalmente diante de Deus e depois diante de você mesmo e diante da sua família. Deus te abençoe. Eu vou orar por você. Vamos orar conosco para que Deus nos dê um Natal maravilhoso, abençoado, cheio da graça de Deus, da manifestação do Espírito de Deus em nossas vidas, e que seja um momento de alegria, juntamente com todos aqueles que vão estar conosco. Vamos orar por aqueles que estão presos, que estão encarcerados, ou que estão passando dificuldades nesse Natal, para que mesmo na luta eles possam reconhecer a Jesus como Senhor e como Salvador de suas vidas. Feliz Natal. Vamos orar. Eterno Deus, nosso Pai que está nos céus, nós te adoramos, Papai, e te agradecemos por esse momento especial, o Natal, em que hoje, Senhor, nesta semana, nesses dias se comemora entre as famílias, em todo o mundo. Pai bondoso, eu te peço, Senhor, a tua bênção por estas famílias. Oh Deus, aqueles que não reconhecem, meu Deus, o valor desse momento, que eles possam ser abertos os seus olhos, o seu coração, para que eles possam sentir e então abrir as portas do seu coração e receber a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, porque este é o verdadeiro Natal, o nascimento de Cristo em nossas vidas. Abençoa, Pai, aqueles que estão encarcerados, que estão enfermos, que estão hospitalizados, que estão desassistidos. Meu Deus, visita eles, Senhor, assim como tu visitaste, Senhor, os pastores do campo com seus rebanhos. Assim, Papai, visita aqueles que estão desolados, que estão encarcerados, estão presos, estão solitários. Neste período, Deus, do Natal, que a alegria, que a tua paz possa estar sobre a vida de cada um de nós. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Deus te abençoe.